Em outubro de 2018, Daniel Correia Freitas tinha 24 anos. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele era um jogador de futebol com trajetória ascendente. Revelado no Cruzeiro, com passagens por Coritiba, Botafogo, Ponte Preta e contrato com São Paulo. Apesar das lesões no joelho, sua dedicação o colocava no caminho de uma carreira sólida. Na noite de 26 de outubro, ele viajou a Curitiba para comemorar o aniversário de 18 anos de Alana Brites, filha de um empresário local que ele conhecia há algum tempo. A festa começou em uma casa noturna e seguiu para a casa da família Brites, em São José dos Pinhais. Horas depois, Daniel desapareceu. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado em um matagal rural, parcialmente degolado, com sinais de violência extrema e mute. A polícia apontou tortura enquanto ainda vivo. O principal suspeito, Edson Brites Júnior, que confessou o crime alegando defesa da honra da esposa contra uma suposta tentativa de abuso, versão contestada pelas investigações. O que aconteceu naquela madrugada? Como uma noite de comemoração terminou em um dos crimes mais brutais do Brasil recente? E por que a justiça demorou anos para julgar? Hoje, falaremos sobre o caso de Daniel Correia. Vamos começar desde o início da história. Daniel Correia Freitas era muito ligado à mãe, Eliane Aparecida Correia Freitas, que, segundo seus relatos, ele confiava nela para tudo e cuidava de todos os assuntos dele. Há poucas informações disponíveis sobre o pai ou membros da família. Daniel começou sua trajetória no futebol aos 11 anos, ingressando nas categorias de base do Cruzeiro em 2007, aos 14 anos, onde foi campeão brasileiro juvenil, campeão da Copa do Brasil na categoria Júnior e campeão estadual em 3 categorias. Em 2011, foi convocado pelo técnico Emerson Ávila para a Seleção Brasileira Sub-17. Em 2013, ele foi liberado pelo Cruzeiro e transferiu-se para o Botafogo, chegando ainda nas divisões de base e sendo campeão, sendo um dos destaques da competição. Estreou na Série A em 20 de outubro de 2013, entrando como substituto em empate de 2-2 com o Vasco da Gama. Ele marcou 3 gols em 10 de maio de 2014, na goleada de 6-0 sobre o Criciúma. Marcou também no clássico contra o Fluminense e um gol que deu a vitória de 1-0 sobre o Santos. Em setembro daquele mesmo ano, ele sofreu uma grave lesão no ligamento colateral anterior do joelho direito e afastou permanentemente da temporada. Essa lesão atrapalharia pelo resto de sua curta carreira. Em 27 de dezembro de 2014, assinou contrato de 3 anos com o São Paulo, após uma disputa com o Palmeiras, que desistiu devido aos resultados dos exames médicos. Teve dificuldades com lesões recorrentes que limitaram suas aparições pelo clube. Consequentemente, foi emprestado para o Coritiba e, em seguida, ao expirar o prazo de empréstimo, também foi emprestado para a Ponte Preta, em janeiro de 2018, até o final do campeonato. Retornando ao São Paulo em abril, não durou muito tempo até ser emprestado ao São Bento, equipe da Série B brasileira naquela época, até o final da temporada. E este foi seu último clube. Edson Luiz Brites Júnior e Cristiana Rodrigues Brites construíram juntos uma união que duraria 25 anos. Edson ficou conhecido na comunidade pelo apelido de Juninho Riqueza, devido à sua disposição em ajudar as pessoas. Era proprietário de um mercado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Cristina trabalhava junto com o marido no negócio familiar, sendo descrita por amigos da família como uma pessoa muito querida. O casal se casou em maio de 2000 e apenas 5 meses depois, em outubro daquele mesmo ano, nasceu Alana Emily Brites, que veio ao mundo em 24 de outubro de 2000.
Essa chegada representou um momento mágico para a família, pois Alana foi a primeira neta dos dois lados, tanto por parte de Edson quanto de Cristina. A família Brites vivia em São José dos Pinhais, onde Edson administrava seu estabelecimento comercial e construiu reputação na comunidade local. Cristiana era presente na vida da filha e mantinha amizades próximas com as amigas de Alana, sendo vista como uma mãe atenciosa. Edson sempre foi descrito como receptivo pelos amigos que visitavam a casa, preparando refeições especiais para os convidados e mantendo um ambiente familiar acolhedor. Em 2017, Daniel jogava no clube do Coritiba, e foi nessa mesma época que ele conheceu Alana. O contato inicialmente entre os dois foi estabelecido através das redes sociais, caracterizado o que ela mesma descreveria mais tarde como uma amizade de festa, considerando a pouca idade e o momento de vida que estava vivendo, frequentando festas e celebrações com amigos. Em outubro de 2017, Alana completou 17 anos e organizou uma festa para celebrar a data. Daniel Correia participou das comemorações de 17 anos de Alana Brites, marcando o primeiro encontro presencial entre eles. A própria Alana havia postado uma foto do aniversário dela de 2017, ao lado de Daniel em suas redes sociais, demonstrando que houve registro desse momento e que o jogador esteve presente na celebração. Esse primeiro contato pessoal, em outubro de 2017, estabeleceu uma relação de conhecidos entre Daniel e a família Brites, que se estenderia por aproximadamente um ano. Na conta oficial de uma de suas redes sociais, é possível ver que Daniel seguia Alana, Cristiana e Edson Brites na plataforma, demonstrando que tinha uma ligação com a família. Durante esse período de um ano, entre outubro de 2017 e outubro de 2018, a relação entre Daniel e a família permaneceu nesse nível de conhecidos, que se encontravam ocasionalmente em eventos sociais. Em 2018, foi o segundo ano consecutivo que o atleta foi convidado para comemorar o aniversário da jovem. Quando Alana completou 18 anos em outubro de 2018, Daniel foi novamente convidado para a celebração, tendo os convites sido entregues ao jogador pelo pai da aniversariante, Edson Brites. Tudo começou na noite de 26 de outubro de 2018. Daniel viajou a Curitiba para comemorar o aniversário de 18 anos de Alana Brites. A comemoração começou em uma casa noturna chamada Shed Bar, por volta das 20 horas. Câmeras de segurança e a comanda do local confirmam que Daniel esteve lá, se divertindo. Há presença de inúmeras pessoas, de acordo com as informações divulgadas pela polícia e reportadas pela imprensa em 2018, a família Brites, especificamente Edson Brites, gastou cerca de R$30 mil na festa de 18 anos de Alana Brites. A festa na boate terminou por volta das 6 horas da manhã do dia 27. A câmera registra um princípio de confusão na saída envolvendo Daniel. Porém, a situação havia apaziguado e aparentemente Daniel estava com sinais de embriaguez. Após a balada, um grupo seguiu para a residência da família Brites, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para continuar a comemoração. Daniel aceitou o convite e foi junto. Por volta das 8 horas da manhã, algo mudou drasticamente dentro daquela casa. O after era uma continuação natural da comemoração do aniversário, e havia apenas pessoas conhecidas e convidados de dentro da residência. Durante esse período, ele chegou a enviar mensagens e fotos a um amigo, mostrando que estava na casa e que havia várias mulheres presentes. Uma dessas fotos mostrava Daniel deitado ao lado de Cristiana Brites, que aparecia dormindo na cama do quarto do casa.
Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. Foi nesse momento que a tragédia começou a se desenrolar. Segundo a versão apresentada por Edson, ele teria ouvido gritos e, ao entrar no quarto, encontrou Daniel com sua esposa. A porta do quarto estava trancado. Edson tentou arrombar para atender aos gritos de terror de sua esposa e não foi capaz de ter acesso, ganhando acesso pela janela do quarto. Ao entrar no quarto, encontrou Daniel com sua esposa. As agressões começaram ali mesmo, dentro do quarto da residência. Testemunhas que estavam na casa relataram que 4 pessoas agrediram Daniel de forma brutal. Em meio à violência, o jogador chegou a implorar por sua vida, dizendo: "Não quero morrer". 2 testemunhas afirmaram que ouviram Edson proferir a frase: "Isso é o que acontece quando se mexe com mulher de bandido". Durante as agressões, há um relato que se tornaria crucial, embora posteriormente contestado quanto à sua interpretação. Uma testemunha afirmou ter ouvido Cristiana Brites dizendo para a filha, abre aspas, "Não deixem matar ele aqui dentro de casa", fecha aspas. Outra testemunha relatou ter escutado, "Não deixa seu pai fazer isso dentro da minha casa. Você sabe como ele é". Alana teria respondido à mãe, abre aspas, "Mãe, você sabe como é o pai", fecha aspas, e saiu. É importante ressaltar que as testemunhas afirmaram que não interpretaram essas frases como um incentivo ao crime, mas esse detalhe seria um ponto de controvérsia nos desdobramentos do caso. A situação piorou ainda mais quando uma testemunha tentou ligar para o SAMU, mas Edson não permitiu. Daniel foi então colocado no porta-malas do carro de Edson. Os envolvidos diretos nas agressões dentro da casa foram Edson Luiz Brites Jr., Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, David William Volero Silva e Igor King. Edson saiu da casa levando Daniel no porta-malas, acompanhado de Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, David William Volero Silva e Igor King. O trajeto da casa até o local onde o corpo seria encontrado durou cerca de 30 minutos. David e Igor afirmaram posteriormente que não saíram do carro e que apenas Edson e Eduardo desceram e cometeram o homicídio. O crime ocorreu na colônia Mergulhão, zona rural de São José dos Pinhais. Daniel foi parcialmente degolado e emasculado, ou seja, teve seu órgão genital removido, em um ato de extrema brutalidade. Após o crime, Edson trocou de roupa, pois estava com sangue, e jogou as roupas e a faca em um riacho. Na manhã do mesmo dia 27 de outubro, por volta das 11 horas, um morador da região viu marcas de sangue no chão de uma estrada rural e seguiu o rastro até encontrar o corpo de Daniel. O corpo foi descoberto cerca de 2 horas após o assassinato. Um primo de Daniel foi a Curitiba e fez o reconhecimento do corpo, confirmando o pior. Ainda na parte da tarde daquele sábado, assim que a notícia da morte foi divulgada, Edson teve a frieza de ligar para a mãe do jogador para dar pêsames e oferecer ajuda. Ele também ligou para um amigo do jogador, dizendo que Daniel havia saído sozinho da casa da família, numa tentativa de criar uma versão que o isentasse de responsabilidade. Cara, que tragédia, triste, muito triste, mas a gente pensa numa forma da gente poder ajudar e vamos fazer de tudo para poder ajudar vocês também. Cara, a gente também não sabe o que aconteceu, só que ele foi embora. Ele pegou, ele não saiu do celular, pegou e foi embora. Você viu o tamanho que é o terreno aqui da minha casa? Ele saiu lá aqui pra frente, foi embora, a gente não viu mais nada. Nem fale, cara, o desespero. Minha filhinha aqui tá no desespero também, a Alana, cara. Meu Deus, a Alana tá em choque, cara. Meu Deus, tive que dar até calmante pra Alana, cara. Eu
liguei para a irmã dele agora, ela não conseguiu falar. Eu falei, olha, sou o pai da Lana, eu quero poder ajudar, o que a gente pode fazer? Ela ficou muda, não sei, ela falou, eu não sei. Meu Deus, sem palavra. Imagina, ele veio de longe só para vir no aniversário dela, cara. Ele era uma pessoa muito querida pela gente. O caso teve grande repercussão nacional e foi considerado como um dos crimes que abalaram o Brasil em 2018. O São Paulo Futebol Clube, clube ao qual Daniel era vinculado, pagou os honorários do atleta à família até o final do contrato e ajudou com o traslado do corpo e enterro. Daniel foi enterrado no cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e o velório foi realizado no ginásio poliesportivo do Clube Carijós, com a presença de familiares, amigos e fãs. 2 dias após o crime, em 29 de outubro de 2018, câmeras de segurança de um shopping flagraram Edson Brites, sua mulher Cristiana e sua filha Alana, na praça de alimentação, aguardando mais 3 pessoas que estiveram envolvidas com o crime. Todos foram convidados por Alana via WhatsApp com a mensagem, aparentemente inocente: quero convidar você para a minha festinha, da semana que vem, lá no shopping, aí comermos algo. Segundo testemunhas, esse encontro foi marcado pela família Brites para combinar a versão dos fatos que seria dada à polícia, e Edson teria dito que, se alguém quebrasse o elo, ele saberia quem foi, numa clara tentativa de intimidação. No dia 31 de outubro de 2018, às 17h50, câmeras de segurança de uma loja de assistência técnica de aparelhos celulares flagraram Edson e sua esposa Cristiana. Horas antes de ser presa, Cristiana Brites levou o celular para uma loja de assistência técnica, alegando defeito no microfone. A perícia posterior revelou que todos os aplicativos de redes sociais foram apagados do celular após a morte do jogador, numa tentativa de destruir evidências. Além disso, a polícia descobriu que as ligações de Edson foram feitas de um celular de um homem assassinado em 2016, demonstrando o grau de premeditação e tentativa de ocultação. As prisões preventivas começaram a ser decretadas rapidamente. No dia 31 de outubro de 2018, foi decretada a prisão preventiva de Cristiana Rodrigues Brites. No dia 1º de novembro, Edson Brites se entregou à polícia e confessou o crime, tendo sua prisão preventiva decretada. Ao longo de novembro de 2018, foram presas Alana Emily Brites, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, David William Voleiro Silva, Igor King, Eduardo Porcotti Chiurato e Evelyn Brizola Perusso. Um detalhe que causou impacto adicional ao caso foi a revelação de que David William Voleiro Silva, um dos envolvidos nas agressões, também era jogador de futebol. Com apenas 18 anos, David atuava na equipe sub-17 do Paraná Clube, onde havia sido campeão paranaense da categoria em 2016. Ele chegou ao clube em outubro de 2016 e ficou até maio de 2017, quando foi dispensado por questões técnicas. O técnico das categorias de base do Paraná Clube, Luciano Sim, declarou à época que ficou ao saber do envolvimento de David no crime, lembrando-se dele como um menino de bom comportamento, com quem nunca tiveram problemas. No dia 13 de novembro de 2018, o Paraná Clube oficializou a rescisão do contrato de David no Boletim Informativo Diário da CBF. A equipe esclareceu que, embora David tivesse sido dispensado meses antes por motivos técnicos, o vínculo só foi encerrado oficialmente naquela data. Edson está preso há mais de 5 anos e continua cumprindo pena em regime fechado. No final de 2021, dos 7 réus, apenas Edson Brites continuava preso, enquanto o restante aguardava o julgamento em liberdade. Em março de 2024,
Após anos de investigação e processo judicial, as condenações foram proferidas. Edson Luiz Brites Júnior foi condenado a 42 anos, 5 meses e 25 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e coação ao curso do processo. Alana Emily Brites foi condenada a 6 anos, 5 meses e 6 dias de prisão em regime fechado por fraude processual, corrupção de menores e coação ao curso do processo. Alana ficou detida por cerca de 9 meses, nessa primeira ocasião, dividindo a cela com a própria mãe, Cristiana Brites. Em agosto de 2019, ela conseguiu o habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça e saiu da prisão no dia 7 de agosto de 2019, passando a responder ao processo em liberdade. Durante esses anos de liberdade, entre 2019 e 2024, Alana tentou reconstruir sua vida. Ela abriu uma loja virtual chamada Brites Store, começou a cursar Direito numa universidade e até se casou em fevereiro de 2024 com David William Voleiro, que também era réu no processo, mas acabou sendo absolvido. David William Voleiro Silva, Igor King e Eduardo Henrique Ribeiro da Silva foram absolvidos das acusações de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Vale mencionar que Eduardo da Silva acabou se envolvendo em outro crime depois e permanece preso por esse outro caso, não pelo assassinato de Daniel. A segunda prisão aconteceu mais recentemente, em março de 2024, quando finalmente ocorreu o julgamento do caso. Alana foi condenada em 20 de março a 7 anos, 5 meses e 21 dias de prisão em regime fechado, além de 9 meses e 10 dias de detenção por fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo. Ela foi levada para a penitenciária feminina de Piraquara, logo após a condenação. Mas dessa vez, sua prisão durou apenas alguns dias. Ela ficou presa por 2 dias, sendo solta em 23 de março de 2024, depois que o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu habeas corpus, atendendo ao pedido da defesa. Hoje, ela responde ao processo em liberdade enquanto aguarda os recursos. É importante mencionar que até a própria tia do jogador Daniel, Regina Correa, chegou a dizer na época da primeira prisão que acreditava que Alana não teve participação direta no assassinato e que os 9 meses de prisão já tinham sido tempo demais para os crimes que ela cometeu. Cristiana Rodrigues Brites recebeu uma pena mais branda, sendo condenada a 6 meses de detenção e 1 ano de reclusão em regime aberto por fraude processual e corrupção de menores. A defesa da família Brites anunciou que iria recorrer das condenações, mantendo viva uma história que chocou o Brasil pela sua brutalidade e frieza. 6 anos após o crime que chocou o Brasil, o caso ganhou novos capítulos em 2025. A união de 25 anos entre Edson e Cristiana Brites chegou ao fim oficialmente. Durante o julgamento em março de 2024, Cristiana evitou olhar para o ex-marido e, logo após a condenação dele, ela pediu o divórcio. Enquanto Edson aguardava o julgamento, o casal trocava cartas cheias de juras de amor. Uma das correspondências mais emblemáticas foi escrita por Cristiana em março de 2024, um dia antes de Edson ser condenado pelo júri popular, na qual ela expressava saudades e admiração pelo marido. Porém, em maio de 2025, Edson concedeu sua primeira entrevista exclusiva à repórter Thaís Furlan, da Record TV, exibida no programa Balanço Geral. Nessa conversa de 2 horas e meia,
ele revelou detalhes que nunca havia contado nem à justiça. Insatisfeito com a separação, Edson alterou completamente sua versão dos acontecimentos, acusando Cristiana de ser a mandante do assassinato. Segundo ele, sua ideia inicial era apenas deixar Daniel pelado em algum lugar para que passasse vergonha. Mas ele teria recebido ligações e mensagens de Cristiana enquanto dirigia com um atleta no carro. A gente sai pela sala, eu saio com o Daniel depois de um tempo, não sei te precisar quanto tempo durou aquilo ali, a gente sai da sala, eu passo pela sala, eu escuto a Cristiana falar pra mim, ó, não mata aqui, não mata esse cara aqui dentro da nossa casa, não faz isso aqui. Mata lá na rua. Eu passo com ele e escuto aquilo. E aquilo me soa como um isqueiro, um estopim. Porque até então, a minha ideia sempre foi ficar ali e chamar a polícia. Eu tinha isso na minha cabeça. Não, chamar a polícia aí, esse cara tá pensando o que fazer isso aí na minha casa. Vamos deixar muito claro, o que te soa como esse estopim, esse gatilho? Quando a Cristiana fala isso pra mim, não mata aqui. Mata lá na rua, não faz isso aqui dentro de casa. Você ouviu da boca da Cristiana, mata lá na rua? Sim. A Cristiana nega que falou isso. As duas meninas também confirmam, né? As duas meninas confirmam que ouviram isso, declina isso no processo, né? Então daí, será que tem 3, 4 pessoas mentindo e ela tá falando a verdade? Você tá culpando a Cristiana. Eu tô falando pra você o que aconteceu. Eu não tô aqui pra culpar ninguém. Quem vai culpar a Cristiana não sou eu. Por que você não falou isso antes? Eu não falei isso antes, Thaís, porque eu queria proteger a Cristiana. Por isso. E por que agora essa proteção não precisa existir? Porque agora ela não faz mais parte do meu rol de proteção. Então eu não preciso proteger. Então você decidiu se posicionar dessa maneira agora porque ela se separou de você? Absolutamente. Absolutamente. Claro que não. Muito pelo contrário. Repito. Você tem mágoa da Cristiana ou raiva e por isso você está dizendo isso agora? Nenhuma. Eu só estou aqui para falar a verdade. Quando você saiu de casa, qual era a sua ideia? O que você queria fazer com o Daniel? Era largar ele num lugar, pelado, para ele passar vergonha. E para que a faca? Era isso. Eu peguei a faca sim, mas não com o intuito de matar ninguém. Mas quando eu vi a foto, as mensagens, foi ali que eu decidi. Essa informação é nova. Sim. Em resposta às acusações, a advogada de Cristiana, Lisandra Assis, revelou que Edson vinha ameaçando a ex-esposa desde que ela pediu o divórcio. A defesa teve acesso exclusivo a cartas escritas por Edson da prisão, que misturavam declarações de amor com ameaças explícitas de morte. Em uma delas, ele escreveu: "Não vou te julgar por uma noite de bebedeiras, e sim pelos 20 anos de postura como esposa, mãe e mulher, pois você sempre foi certa em tudo, principalmente na nossa relação. Se não fosse assim, você nem estaria aqui, pois sabe bem que eu mataria você sem pensar 2 vezes." Em outra carta, ele afirmou: "Espero que você esteja bem e me respeitando como você diz que sempre fez, pois não quero ter que matar você. Pois, se eu souber de alguma atitude sua errada, qualquer uma, a menor que seja, eu mesmo mato você." Em setembro de 2025, o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra Edson Brites por ameaça e violência contra a mulher, devido às cartas enviadas à ex-esposa da prisão. Caso a Justiça aceite a denúncia, Edson pode se tornar réu por mais este crime. A defesa de Edson alegou que se tratam de fatos antigos que não condizem com a realidade atual. Agora, o duelo entre Edson e Cristiana está concentrado no campo civil, na disputa pelos bens. Entre os bens disputados está o imóvel da família, localizado em São José dos Pinhais, que está embargado pela Justiça. A advogada da família da vítima, Juliana Pitan, fez um pedido em relação ao imóvel para assegurar os direitos da filha de Daniel de receber uma futura indenização, impedindo que o imóvel figure na divisão.
Em meio a toda essa trama judicial, há uma história particularmente tocante que revela a dimensão humana da tragédia. Dona Anita, avó de Daniel Correia, aos 92 anos, nunca soube que seu neto foi assassinado. Moradora de Minas Gerais, a aposentada acredita até hoje que o jogador passou mal durante um treino e morreu. A revelação foi feita durante uma entrevista ao programa Primeiro Impacto, do SBT, em agosto de 2019. Era um neto muito carinhoso com a senhora? Muito mesmo. Muito bonzinho. Eu vejo que quando a senhora fala sobre o Daniel, numa conversa que nós tivemos antes de gravar aqui, a senhora se emociona muito, né? O que aconteceu com o Daniel? Ué, ele até esteve aqui 7 dias antes, ele trouxe a menina para cá. A Alice, a filhinha dele. Alice, é. Aí ele foi embora, eu falei assim, Daniel, não vai não. Aí ele falou assim, não vó, amanhã eu tenho treino. Eu desconfio que foi nesse treino que ele morreu. Ele passou mal? É, passou mal, né? Acho que chegou a ir para o hospital, não sei. E morreu. Quem contou essa notícia para a senhora? Os parentes, suas filhas? Meu irmão. Eu estava até deitada ainda de manhã. Aí foi chegando gente, falei assim. Olhei e falei assim. Aconteceu alguma coisa que você está chegando tudo aqui? De manhã ainda estava na cama, né? Aí o meu irmão sentou perto de mim e falou comigo. Aconteceu o pior, o Daniel morreu. Aí eu falei assim, mas por... Não, ele falou assim, o Daniel. Falei assim, por quê? Ele machucou? Ele falou assim, não, ele morreu. Falei assim, Acabou passando mal no treino? Passando mal no treino, né? Foi, Estava indo, né, para jogar. Essa decisão da família de proteger a idosa da brutal verdade sobre a morte do neto demonstra outra camada de sofrimento causada pelo crime. Enquanto o Brasil inteiro acompanhava cada detalhe chocante do assassinato, Dona Anita permaneceu na inocência dolorosa de acreditar que seu neto simplesmente passou mal e faleceu, sem saber da violência e brutalidade que marcaram seus últimos momentos de vida. Daniel deixou uma filha pequena, que ainda pergunta por ele. A mãe, Eliana, carrega a dor de ter perdido o filho de forma tão cruel. Daniel tinha 24 anos. Ele amava o futebol, a vida, a família. Uma noite que deveria ser de alegria terminou em perda irreparável. E o Brasil ainda reflete sobre justiça, versões conflitantes e o peso da dor que fica. Qual sua opinião sobre o caso? Deixe no campo dos comentários.